porque as pessoas são diferentes, e isso, além de tirar a individualidade, tirar o propósito, isso desmotiva e também compromete o senso de criatividade. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu vou te ensinar a obter engajamento e produtividade do seu time. Aqui Rômulo Frota falando, e hoje nós vamos avaliar se essa questão de não haver rotatividade no seu time é realmente um bom sinal, é um bom indicador, se essa parada resolve realmente a questão da falta de engajamento, da falta de produtividade, ou melhor perguntando, será que não haver rotatividade é um sinal de que a empresa vai bem, que o setor vai bem, que o líder está ali num papel bacana, se ele está fazendo o dever de casa correto? O que é que vocês acham? Vamos avaliar isso. Esse é um tema interessante. Hoje você vai aprender o que ainda não te contaram a respeito da rotatividade. Sim, existe um nome chique para isso, turnover. Olha só, turnover. Mas no bom português é rotatividade. Então existem realmente alguns gestores ou empreendedores até inclusive que falam, poxa vida, meu time aqui, a gente está aqui há 9 anos, 10 anos e não saiu ninguém ainda, está todo mundo aqui comigo ainda. E outros reclamam, não, a rotatividade é muito alta, então isso é um problema para a gente, segundo essas falas, esses roteiros. Então vamos avaliar, o que é que você acha? Mas antes disso, vou te pedir para encaminhar essa live, compartilha aqui, toca no aviãozinho, compartilha com outros gestores, com outros líderes ou com outros empreendedores que estão aí nessa questão, que ainda não sabem o que eu vou falar aqui sobre essa questão da rotatividade. Por que não sabem? Olha, não é que eles não são inteligentes, não, de forma alguma, não é isso. A questão não é essa. E eu considero os gestores, seja em que níveis forem, realmente verdadeiros guerreiros, verdadeiras guerreiras, e inclusive e principalmente os empreendedores, e ainda principalmente, num nível ainda de mais desafio, é o empreendedor que precisa ser o próprio líder do time, o próprio líder dos times quando é uma empresa de pequeno ou médio porte. Então, vamos avaliar essas questões. O que ocorre é que vai de tradição, já existem indicadores realmente que mostram o padrão de rotatividade da empresa e às vezes isso fica como uma coisa icônica. A Siri aqui do celular me atrapalhando. Siri, eu não estou interessado. Obrigado. Vou colocar aqui no modo avião. Ela interpreta aqui algumas coisas. Deu uma de enxerida, mas vamos lá. Então, fica isso de forma um pouco icônica. O nível de rotatividade, os indicadores de rotatividade estão altos, ou então estão baixos e isso é bom, ou estão altos e isso não é bom. Vamos falar sobre isso. Existe realmente esse indicador de rotatividade, mas será que o monitoramento desse indicador, o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero perguntar é, basta esse indicador acusar um percentual tal para que isso denote que a empresa vai bem ou não vai bem, se está ali em uma zona de risco porque está tendo muita rotatividade, ou se não está tendo rotatividade, então é porque os times estão realmente engajados e produzindo bem. Primeiro a gente precisa entender se haver rotatividade é um bom ou um mau sinal, porque para os que ainda não pararam para pensar sobre isso, devem estar pensando agora, poxa vida, mas então haver rotatividade é, no final das contas, bom ou ruim? O que é que vocês acham? A minha resposta é ou depende, ou mais ou menos, ou talvez sim, talvez não. A gente vai ver, eu vou traçar as reflexões para vocês e vou me posicionar no final sobre o que é que eu entendo, se é positivo ou se é negativo. Tradicionalmente vocês já viram que ter uma alta rotatividade é tido como algo negativo e não ter rotatividade é algo positivo. Então vamos lá. Qual o problema da rotatividade?
clássico, assim, tradicionalmente falando. O problema da rotatividade é porque, obviamente, você não vai conseguir uma cultura bacana no seu time, porque se sempre entram pessoas e passam pouco tempo ali. E aqui a gente vai tentar traçar alguns possíveis caminhos do motivo das causas e vamos, obviamente, traçar aqui algumas consequências que ou são falso positivo ou são falso negativo, como eu costumo chamar. Então, fica à vontade aí para comentar. Se o áudio estiver ruim, por favor, me informem que eu dou uma melhorada aqui. Acender uma luzinha aqui. É um outro ditado famoso que live foi feita para não dar 100% certo. Então, estou aqui no roteiro, que é normal. Acendeu uma luzinha, eu modifiquei aqui um parâmetro e eu vou pedir que se você estiver vendo aí e estiver ruim, pode comentar. Então, você não vai formar uma cultura bacana no time e também é óbvio, é lógico que se entram, vamos supor, se seu time são de 10 pessoas e saem 5 e entram 5 e passam poucos meses ali, o que é que ocorre? Você vai investir em treinamento para essas pessoas que chegaram, obviamente. Elas precisarão de treinamento, precisarão de acompanhamento, precisarão do seu acompanhamento. E você vai investir tempo, você vai investir energia, você ou alguém que você delegar para isso. Você vai investir energia e tempo nesse treinamento e imagina que 3 meses investindo ali em energia, no quarto mês a pessoa ou essas 5 pessoas que entraram desistem e vão para um outro lugar, pedem demissão, por exemplo, ou enfim, por algum motivo não ficam no time. Então, o que é que ocorre? Foi investido um tempo precioso ali para treinar e não houve a resposta, não houve o retorno sobre esse investimento. O ROI aí foi altamente negativo, não houve retorno. Então, veja que realmente essa questão da rotatividade, logicamente, por um padrão lógico, por um raciocínio lógico, não leva a crer que seja uma coisa boa. Porque tanto você investiu ali tempo e energia para treinar pessoas e elas não ficaram com você, como também você não vai conseguir dessa forma formar uma cultura dentro do seu time. O que é essa formação dessa cultura dentro do seu time? É você ter um time que entenda os princípios, as diretrizes do seu time, que foi formado com você, mas também com os outros membros do time, foi formado com o time traçou ali objetivos, mesmo que ele não tenha traçado objetivos formais, que obviamente, na maioria das vezes, a gente não vê o time sentando e, vamos aqui traçar os objetivos, os princípios, os fundamentos aqui do nosso departamento. Claro que raramente se vê isso e eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas esses princípios, esses fundamentos, eles não necessariamente precisam ser formalizados num papel. Com o tempo, com as práticas, com a cultura, com o dia a dia, esses fundamentos eles vão se sedimentando, eles vão se fixando no comportamento das pessoas. Por exemplo, suponhamos que você chegue em um lugar onde tem vários cestos de lixo em determinados lugares e as pessoas são treinadas, seja com placa, seja com direcionamentos, a colocar o lixo no local certo, que é no lixo. Então, suponhamos que a partir de um determinado momento você diminua aquela quantidade de cestos de lixo. Você acha que a pessoa vai jogar no chão? Não vai. Ela vai vai procurar um cesto de lixo para jogar e a gente aprimorando isso mais, vai ter lixos, os locais de reciclagem para os que são reciclados, os que não são reciclados, que são alimentos e tal, enfim. Aquela questão da sustentabilidade. Então, quando a gente é treinado nesse comportamento, a gente já faz no automático. E assim também é o nosso padrão de trabalhar no time. Parece aquela coisa mesmo de educação, por exemplo, você chegar num elevador e dar boa noite, bom dia ou boa tarde, mesmo que as pessoas ou uma das pessoas que esteja no elevador não responda. Aí você não vai deixar de ser, raciocina comigo, você vai deixar de ser educado. Você vai deixar de dar boa noite às pessoas que estão no elevador porque uma delas não deu boa noite?
Claro que não, né? Claro que você vai continuar dando boa noite para as outras pessoas. Boa tarde, independente ou dessas que não lhe responderam, não retribuíram o boa noite ou boa tarde. Então, no time a gente também absorve isso, esses comportamentos, esses fundamentos, e isso vai sedimentando uma cultura, vai formando uma cultura tal que, diante de determinadas coisas, determinadas circunstâncias que surgiram, alguma novidade que não estava ainda no roteiro de vocês, que ainda não tinha sido conversado em nenhuma das reuniões, vocês não tinham passado por nenhuma situação dessa e em uma situação onde você, líder, não estava presente, esse time vai ter estratégias por causa dessa cultura, ele vai ter diretrizes, vai ter objetivos, fundamentos, princípios que vão nortear o que deve ser feito ou, pelo menos, o que não deve ser feito. E se o senso criativo ali tiver sido desenvolvido, e depende do líder também fomentar essa criatividade, porque se for um líder engessado, com aquele estilo de liderança de transformação que a gente viu em uma das lives, que engessa o time, que quer que o time seja a fotocópia dele, isso obviamente compromete o padrão de desenvoltura do time, porque o time vai estar sempre preso a querer seguir o paradigma, a fotocópia desse líder. E isso obviamente é prejudicial, porque as pessoas são diferentes, e isso, além de tirar a individualidade, tirar o propósito, isso desmotiva e também compromete o senso de criatividade. E as pessoas não se desenvolvem, ficam engessadas ali, fica parecendo até que o processo cognitivo ali não está batendo bem. Por quê? Porque têm medo, temem realmente o líder que tem esse estilo de transformação. Nós falamos em outra live, depois a gente traz, inclusive reprisando quais são os momentos em que, qual é a situação em que ter esse papel de líder transformador é interessante. Porque há um momento em que ele é interessante realmente. Mas, fora esse momento, com exceção desse momento, dessa circunstância, esse papel de liderança, esse estilo de liderança, ele não é bom. Então, se você estiver praticando, vai comprometer o senso de criatividade do time, o time vai ficar sempre dependendo de você, e você, além de ficar sobrecarregado, a sua liderança não vai ter qualidade, as suas decisões não vão ter qualidade. Por que que você diz isso, Rômulo? Elas não vão ter qualidade porque você vai se sobrecarregar. E quando a gente está sobrecarregado, o nosso desenvolvimento cognitivo não é bom. A gente não vai ter alternativas legais, não vai ter um recurso de criatividade para descobrir alguma alternativa para aquilo, a gente vai ficar engessado e vai colar na decisão mais fácil, no atalho mais fácil que a gente tiver de decidir, de optar. E a gente sabe, quando a gente decide com base no medo ou na pressa, ou tem que escolher porque tem que escolher naquele momento, a probabilidade maior, bem maior, é de que aquela determinação, aquela decisão não seja interessante. Depois é que você vai avaliar que ela poderia ter sido melhor e ainda vai arranjar uma justificativa para essa decisão que não foi legal. Você vai dizer, não, mas era o que tinha para o momento. Então, veja como essa cultura, ter uma cultura no time é importante. E essa rotatividade favorece, essa não rotatividade, perdão, esse baixo turnover, esse baixo índice de rotatividade, ou seja, um índice baixo desses episódios de membros do time saírem do time, ou mudarem de time, ou serem demitidos, enfim, saírem do time. Esses índices, quanto maior for esse índice, realmente menos probabilidade de você ter uma cultura bacana no seu time. E a gente sabe que quanto maior é essa cultura, quanto mais forte, mais desempenho esse time tem, mais desempenho no engajamento, na produtividade e de forma sustentável, sem o adoecimento. Mas aí surge a seguinte pergunta, que é meio que o tema da live. Essa não rotatividade resolve? Essa não rotatividade resolve a questão de engajamento e produtividade? Eu te falei que dependia, talvez sim, talvez não. Vamos avaliar o porquê. Olha só,
Eu chamo isso de, em determinadas situações, não haver rotatividade. Em determinadas situações, em determinadas circunstâncias, eu chamo isso de de falso positivo. Falso positivo. Eu copiei essa expressão lá daquelas histórias ainda dos exames na época da Covid, que às vezes dava ali o falso positivo, falso negativo, enfim. Então eu cunhei aqui essa metáfora de falso positivo no engajamento e na produtividade, que é o seguinte: o membro do time está ali presente, estão presentes os membros durante alguns anos já, não tem rotatividade, eles estão ali, mas vamos raciocinar comigo. Pode ser que seja um lugar onde seja cômodo para eles estar, seja confortável estar. O líder ou a líder acreditou até determinado momento, se tá me seguindo, se esse líder estiver me seguindo a partir de um determinado momento até agora, ele ou ela já sabem que inteligência emocional não é sinônimo de ser gente boa. Então, mas se você não viu, se você é um líder que achava que inteligência emocional significava ser sinônimo de gente boa, e alguém disse: olha, para ter uma boa liderança você precisa ter inteligência emocional. Aí esse líder ou essa líder vai fazer o seguinte: não, então você é gente boa com a galera aqui, você é gente boa com todo mundo. Pediu, aqui não tem negócio de não, aqui não tem não, eu dou sim para todo mundo e sou gente boa, sou boa praça. O que é que acontece? Você pode ser um líder ou uma líder nesse padrão, que pensava que ter inteligência emocional, que para liderar, vamos lá, do início, você poderia ser um líder que acreditava que para gerar engajamento e produtividade, você precisava desenvolver a liderança focando exclusivamente na inteligência emocional. Focando exclusivamente na inteligência emocional. E eu te garanto que você se focar só em inteligência emocional, que é muito relevante, obviamente, mas você se focar apenas em inteligência emocional não vai te garantir que você consiga obter esse engajamento e produtividade do seu time. Então vamos lá, vamos voltar aqui para a história. Então, você acreditava que para desenvolver, para a galera chegar nesse engajamento e produtividade, você precisava desenvolver a liderança, e lhe disseram que para ser líder bastava desenvolver a inteligência emocional. Aí veio uma outra pessoa e disse: olha, ser inteligente emocional é ser tranquilo, não dizer não, dizer sim, ser gente boa, conversar com todo mundo. Aí você foi nessa. O que é que aconteceu? O seu time me considera ali gente boa, bacana demais, não tem perigo de você dar não, e o ambiente é confortável, é tranquilo, e seus colaboradores estão lá, porque é bacana estar lá, é confortável, é legal. Mas se você acreditou que para ser líder, desculpe pela risada, para ser líder, bastava ser inteligente emocionalmente falando, nesse roteiro equivocado, que bastava ser gente boa, se você fez isso, com certeza, me diz aí se eu estou equivocado, com certeza você não monitorava o desempenho do time, você não monitorava o clima do time, que eu chamo de temperatura, mas é mais apropriado chamar o clima do time, você não monitorava a produtividade, você não dava feedback, porque se você acreditava que ser líder bastava ser gente boa, você tudo indica que teme ou temia dar feedback, porque você não queria dar notícias ruins, você não queria apontar algo que precisasse ser melhorado, tinha receio disso. Então, seu time estava ali na zona de conforto porque você é uma gestora ou um gestor gente boa demais. Olha, eu não saio daqui desse time de forma nenhuma porque o gestor tal é bacana demais, a gestora tal é gente boa, não pega no pé, não aponta nada que precisa ser melhorado. Cara, aqui tá bom demais, eu não vou sair daqui. Viram qual é a situação? E você pode até estar imaginando aí: não, mas isso aí não acontece, com o meu time isso não acontece, eu sou esse gestor gente boa, que não digo não, e isso não acontece. Então eu sugiro que você comece a observar como estão os seus índices de produtividade, como está o engajamento do seu time, para avaliar se isso aí confere com o que você acredita que seja real.
Lembra que mapa não é território. Lembra que a gente já falou, mapa não é território. Essa frase é clássica. Que é isso, olha, às vezes a gente entra ali no, por exemplo, num mapa desses, Google Maps, por exemplo, e vai ver um determinado terreno em que a gente opta por mostrar a geografia do local, né? Se tem água, se tem estrada, como é que tá, e você olha ali o mapa e tem uma estrada e tem, perto dessa estrada, vários poços de água, vários locais que indicam que tem água. Mas você não observou o seguinte, que nesse mapa as fotos foram batidas em uma época onde estava chovendo e ali tinha água. Quando você vai chegar lá no local para verificar, não tem água. E você diz, poxa vida, mas no mapa tinha água. Como é que agora não tem água? É porque foram em momentos diferentes. Então, dessa mesma forma, o mapa da realidade que a gente tem, ele não necessariamente é a realidade. Porque esse mapa ele é composto não só por nossos sentidos, obviamente, o que a gente está vendo e sentindo, ouvindo, mas por nossas crenças, a forma como a gente interpreta o que está acontecendo, os nossos receios, os nossos medos, as nossas limitações, aquilo que a gente acredita. Então, e aquilo também que a gente quer acreditar, porque é mais confortável para a gente. Muitas vezes a gente interpreta ou então sobrepõe uma visão nossa, uma lente, a gente pega uma lente e coloca sobre aquela leitura, porque essa lente ela dá um colorido melhor, ela alivia ali a situação. Por exemplo, às vezes você tem uma situação ali que está muito difícil e você não quer acreditar, você quer negar que aquela situação é daquele jeito, e isso é uma defesa que a gente tem realmente, essa da negação. Aí você pega a lente aqui mais tranquila e bota ali, ah, ficou com uma cor legal. Mas ela não é a cor real, é a cor da lente que você colocou, entende? Então isso pode estar acontecendo também com você no seu time, acreditando que porque não tem rotatividade, está tudo bem, estão todos engajados e estão produzindo. Com relação à produtividade, acreditem, tem líderes que não monitoram, tem times que não monitoram, por mais incrível que pareça, mas os que monitoram, pode ser que o líder que esteja dessa forma achando que basta ser boa praça, ele ou ela tem receio também de monitorar a produtividade. Então as coisas estão acontecendo, não está pegando fogo, não tem nada de trágico, mas também a produtividade não é uma produtividade que, aos olhos estatísticos, seria uma boa produtividade. Está desenrolando, está indo, tá dando para engolir. E o engajamento? Ah, o engajamento, o pessoal tá lá, tá gostando, é um clima agradável, não tem cobrança e tá bom demais, tá confortável. O que que acontece? Se você demorar a fazer isso, se você demorar a monitorar, se você demorar a perceber que essa não rotatividade não necessariamente é um bom termômetro com relação a engajamento e produtividade, porque pode ser que, como eu já disse, vou ressaltar, pode ser que essa não rotatividade seja só porque você é gente boa e eles não estão perdendo nada lá, o time não está perdendo nada. Você é gente boa, não tem cobrança, não tem monitoramento, não tem nada e está valendo e está um ótimo lugar para se ficar. Só que tem outra frasezinha que é clássica, que é bem interessante. A zona de conforto é um lugar muito confortável, muito agradável, muito bacana. O problema é que nada cresce lá. Entende? Nada cresce. As pessoas não se desenvolvem. Elas não desenvolvem as potencialidades. O que é que acontece isso no longo prazo, no médio e longo prazo? As pessoas vão ficando sem motivação, sem propósito. Sem propósito. O que é que acontece quando elas vão ficando sem motivação? Elas vão achando aquilo um saco, um tédio, e pode acontecer de você incorrer em algo muito prejudicial para o time, que é a questão do presenteísmo. A questão do presenteísmo. O que é a questão do presenteísmo? O funcionário ou a funcionária, o membro do time, está lá presente, mas não está produzindo. Esse é o conceito, presenteísmo. Eles estão lá presentes, ou ele ou ela, mas não está produzindo. Está só de corpo presente. Está desmotivado,
tem várias nuances a respeito do presenteísmo, não é o foco de hoje, depois eu trago novamente o presenteísmo, falando sobre um trabalho brilhante de uma amiga, a Liliana Araripe, um trabalho muito bem feito, esse trabalho merece ser comentado aqui, a gente fazer umas reflexões, porque vai te ajudar muito, líder ou empreendedor, se você ainda não entende desses contextos. Então, presenteísmo, a pessoa, o colaborador, o profissional, está lá, ele não tem vontade de produzir, ele intencionalmente não está produzindo. Não é como ele tem uma relação, ele tem uma certa relação com a procrastinação, mas a procrastinação, às vezes a pessoa, com relação à procrastinação, na maioria das vezes a pessoa tem o interesse de cumprir alguma coisa, tem interesse de realizar um determinado objetivo. Tem o interesse, mas por questões outras, que também é uma outra live, falar sobre a procrastinação e sobre a sabotagem, a gente vai trazer depois. Mas a procrastinação, você quer fazer aquilo, mas por N variáveis você acaba não fazendo. Por exemplo, uma das variáveis simples da gente ver, você está em casa e está na hora de você ir para a academia, fazer atividade física, você passa pelo sofá e está passando algo na televisão que você acredita que merece passar ali 5 minutos vendo uma reportagem, por exemplo, e você senta no sofá e aqueles 5 minutos ali foram realmente a cajadada que faltava para você não ir para a academia. Quem nunca? Diz aí, quem nunca passou por isso? Então, essa é a procrastinação. Mas no presenteísmo, difere bastante porque ele tem situações em que o colaborador está presente, um membro do time está presente para fazer, mas ele não quer fazer, ele ou ela não quer fazer, intencionalmente não quer fazer. Cara, eu estou sem saco, eu não vou fazer isso daqui. Não é como a procrastinação que veja como é a mudança de repertório. Na procrastinação, poxa, eu tenho que fazer isso daqui. Cara, eu vou fazer isso aqui hoje. Poxa, eu estou sem saco, mas eu vou fazer. Hoje eu vou fazer. E vai procrastinando, vai deixando para fazer depois. No presenteísmo, há situações em que o profissional diz, né, eu tenho isso aqui, mas eu não vou fazer, não. Eu não vou fazer. Há um componente intencional também no presenteísmo. Mas há situações, obviamente, em que são as duas coisas. Os dois conceitos se unem e o profissional tem realmente a intenção de fazer, mas procrastina, mas está enquadrado também num roteiro de presenteísmo. Então, o que é que acontece? Nesse momento, é um prejuízo muito grande para o time, porque, principalmente, se você não tem uma coleta de dados, se você não monitora o time, se você não tem nenhum roteiro de medir a produtividade, piorou. Quanto mais distante de uma gestão de produtividade você tiver, pior fica o cenário. Porque ele ou ela está presente, não está produzindo, é pior do que o absenteísmo, é pior do que o afastamento por licença médica, pelo seguinte, veja bem, preste muita atenção nesse detalhe, nessa reflexão. No afastamento por licença médica, você já sabe que vai possivelmente precisar de uma outra pessoa, ou então vai redistribuir as atividades com os membros do time que já estão ali com você. Ou, se dependendo da situação, você vai precisar contratar realmente um outro profissional ainda que seja temporário. Com o presenteísmo, você não tem como ver isso, não tem como fazer isso, porque o profissional está lá. Ele está lá para fazer, mas não está fazendo. Só que chega um momento em que esse profissional, se ele estiver nessa situação do presenteísmo, ele vai se afastar por questões de licença médica e vai e volta, dependendo da necessidade que você tenha dele ou dela no seu time, você não vai desligar mesmo nessas idas e vindas, dependendo da situação. Se você é líder, se você é gestor, se você é empreendedor, você sabe disso, que às vezes não tem como a gente afastar só porque está tendo alguma dificuldade. Se o profissional, se você precisar daquele nível de profissional, se for um profissional realmente com nível que some no seu time, então vai se afastar porque inclusive pode desenvolver um burnout e a situação ficar ainda pior, porque presenteísmo, como a pessoa vai deixando de fazer as tarefas, como
tá de corpo presente, mas não está produzindo, vai chegar um momento em que aquilo vai acumular. E esse acúmulo vai gerar um excesso de trabalho, vai gerar um estresse e vai chegar na situação já conhecida por todos hoje em dia, que é a situação do burnout. Então, Rômulo, agora o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Olha, tem um questionamento muito grande também, que é essa história, mas essa rotatividade, ela vai me prejudicar porque eu vou, por exemplo, vou treinar bem um profissional, ele vai desempenhar um bom serviço aqui durante um tempo e já saiu, poxa vida, mas por que que saiu? E outro diz assim, mas esses profissionais estão comigo há 10 anos e tá tudo muito bem, tá tudo ótimo, porque eles estão comigo há 10 anos. E se você parar para pensar, dá vontade de perguntar nessa hora, mas vem cá, eles estão contigo há 10 anos, mas estão produzindo bem? Estão produzindo bem? Já vi episódios no passado, já há alguns anos atrás, onde era uma empresa era uma empresa de pequeno porte, em que realmente não tinha rotatividade, mas o serviço deixava muito a desejar. A qualidade da entrega dos times era muito deficiente. Então, o empreendedor batia no peito e dizia: olha, que legal, não tenho rotatividade. Mas o serviço não estava funcionando bem para os clientes, as entregas não estavam bem, mas esse gestor, essa gestora não tinha uma métrica disso, não consultava os clientes, não fazia, não pesquisava com os clientes como era que estava o nível de satisfação dos clientes e porque não tinha rotatividade acreditava que a coisa estava boa. Então, o que é que você prefere? Você líder, o que é que você prefere no seu time? Você prefere alguém excelente que passe só um ano com você? Ou você prefere alguém medíocre que passe 10 anos com você? O que é que você prefere? Tem até uma metáforazinha aqui boa também para te trazer. É tipo aquela história de que a gente só percebe o quanto está prejudicial porque durante um tempo, durante o início da minha jornada como gestor, nessa jornada da liderança, eu já tive momentos em que realmente eu não monitorava e depois de anos é que eu fui ver o que é que eu não estava vendo, o que é que eu não estava observando. Então, fica parecendo aquela história, o cara vai num consultório, olha só, a questão de você ter profissionais, você tem um time que não tem rotatividade e você não percebe a produtividade, você não tem índice de boa produtividade e você só vai perceber, se você não tem essa métrica, você só vai perceber depois que realmente chegam pessoas no seu time que façam a diferença. Mas se não tem rotatividade, pode ser que você nem vá precisar de novas pessoas no seu time. Então, vamos lá, olha só, tem aquela história que o cara estava com uma crise muito grande no casamento, e ele foi num psicoterapeuta e o psicoterapeuta disse para ele, um psicoterapeuta raiz, chegou para ele e disse: olha só, tá muito complicado lá o relacionamento, doutor, tá complicadíssimo, eu não sei mais o que fazer, eu estou realmente para explodir. E o psicoterapeuta parou um pouco, pensou bastante e disse: olha, você tem como conseguir uma vaca de pequeno porte? Doutor, uma vaca de pequeno porte é o que vai salvar o seu casamento. Você tem que fazer isso que eu estou lhe dizendo. Você tem como conseguir essa vaca de pequeno porte? Doutor, eu vou ver. Eu tenho alguns amigos fazendeiros e eu vou atrás de procurar essa vaca e eu acredito que dê certo. E o psicoterapeuta disse: então vá, procure essa vaca e quando você conseguir, você me avisa. E aí, alguns dias depois, o paciente ligou e disse: doutor, eu consegui a vaca, está aqui na minha casa. Então, o psicoterapeuta disse: tudo bem, então passe 30 dias com essa vaca na sua casa e depois dos 30 dias a gente já está marcado aqui a sua consulta, a gente vai conversar. Ele disse: doutor, que brincadeira é essa? Consegui a vaca, mas eu achava que fosse para matar. Inclusive, eu comprei essa vaca e achava que era para matar, para fazer alguma coisa. Disse: não, você vai ficar com ela aí. Doutor, que brincadeira é essa? Como é que essa vaca vai ficar aqui em casa? Não tem onde colocar essa vaca aqui em casa. Não tem como não tem onde dormir, não tem como banhar, não tem como dar alimento, não tem como, isso é impossível. E o psicoterapeuta disse: olha, o seu tratamento, o seu casamento vai depender de você cumprir esse tratamento que eu estou
porque eu estou sinalizando aqui para você. Agora você escolhe se você prefere realmente que seja um desastre o seu casamento do jeito como está, que fique pior possível, ou se você quer se dar essa chance de melhorar o seu casamento. E aí o paciente disse, tudo bem, eu vou cumprir isso. E o psicoterapeuta disse, olha, não me ligue de forma alguma antes dos 30 dias de cumprir esse tratamento. Não me ligue de forma alguma, se você me ligar, eu não vou atender. E ele foi bem assertivo, e o paciente disse, poxa vida, depois desligou, e poxa, esse cara louco, eu tô indo para fazer a psicoterapia, mas eu acho que, enfim, vamos tentar isso aqui. E o cara passa os 30 dias com a vaca dentro de casa, e quando ele chega lá no consultório, ele disse, o psicoterapeuta perguntou, e aí, como é que tá o casamento? Me diga aí, como é que tá a situação? E o paciente disse, doutor, tá terrível, sinceramente eu não sei por que o senhor fez isso comigo, nosso casamento está pior, está super mais desgastado, e poxa vida, e agora um quer fazer uma coisa com a vaca, e o outro quer fazer uma outra, quer dar um fim, o outro não quer, e olha, tá pior, tá o pior possível, e eu queria realmente dizer que o senhor está acabando com a minha vida. E o psicoterapeuta disse, olha, eu tenho uma notícia boa para te dar. Isso que foi, doutor? Me dê uma notícia boa, por favor. Olha, agora que você fez o roteiro que eu lhe disse, você vai fazer o seguinte, você vai se livrar da vaca e você vai voltar amanhã. Amanhã. Mas, doutor, amanhã de novo, já uma outra consulta. Disse, não se preocupe, essa de amanhã é como se fosse um retorno, eu não vou cobrar de você essa terapia de amanhã. Se livre dessa vaca hoje e amanhã não, depois de amanhã você volta para a gente conversar. Então ele se livrou da vaca. 2 dias depois, não foi no dia seguinte, 2 dias depois ele voltou para o consultório e chegou lá com uma fisionomia bacana, super animado, e o psicoterapeuta perguntou, e aí, meu amigo, me diga, como é que foi o resultado do tratamento? Como é que está a situação agora? E o paciente disse, doutor, tá uma maravilha, meu casamento nunca esteve tão bom como antes, muito obrigado, o Senhor me salvou. Então, você tome muito cuidado para não precisar ou já não estar com algo que esteja aí, um espinho, ou uma vaca, ou um carneiro, ou um bode, no sentido de, não estou querendo que você considere os seus membros do time isso não, ou algum membro do time isso não, mas você pode estar com algum desafio aí que possa estar causando um incômodo que você ainda não percebeu, e só vai perceber quando você, primeiramente, entender que não é porque você não tem rotatividade que o seu time necessariamente está bom, não é isso, e também não é porque você tem uma alta rotatividade que aqui agora exige uma certa cautela nesse ponto, porque ter uma alta rotatividade, obviamente, compromete a questão da cultura que eu te falei, mas não é porque você tem uma alta rotatividade que necessariamente você vai estar melhor do que um time que tem baixa rotatividade ou não tem rotatividade. Por quê? Porque pode ser que aqueles profissionais que estejam ali, que não saem do time, eles sejam profissionais, sejam um time medíocre. E nesse outro padrão aqui, que tem rotatividade porque as pessoas vão lá, os profissionais chegam a um nível tal de profissionalismo que logo são captados por outras pessoas. Veja um exemplo, que você ainda não tinha parado para pensar sobre isso, né? Então, o profissional ali foi captado por outros times, outras empresas, porque se aperfeiçoou bastante ali. Então, veja esses 2 episódios que podem acontecer, obviamente, para você cair a ficha aí, que a questão sempre será, uma das questões, aliás, sempre será você monitorar o clima do time. Você, obviamente, os indicadores, eles são importantes? São, porque são caminhos, eles são mapas. Os indicadores são bons mapas, são mapas que têm uma utilidade, claro que tem uma utilidade. Então, mas eles não são o território, eles são mapas, mas não são o território. E o que é o território? O território são as pessoas. Como é que você vai só conferir indicadores sem olhar, sem conferir o time, sem medir o clima do time, sem saber como é que as pessoas estão ali? Então, obviamente, você precisa conferir o mapa,
conferir o mapa, olhar esses indicadores. Lembra da história do lago? Ah, aqui tem um riacho. Vamos ver se no território tem esse riacho. Ah, não tem, mas tudo bem. Você sabe agora que não tem porque na época do mapa, na época que foi batido o mapa, estava chovendo e agora não tem por causa disso. E outra, vai prejudicar não ter esse lago aqui, como você acreditava que tinha? Vai prejudicar? Não vai prejudicar? Fique com essas reflexões, espero que tenha sido bom para você e a gente se encontra o mais breve possível, quinta-feira às 19 horas. Tenham todos uma excelente noite e até breve. Tchau, tchau.